Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia, muito bom dia. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas. Nós estamos entrando aí às 9 horas e 45 minutos dessa sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026, aqui na cidade de Alfenas. O Diário de Notícias Minas aí sendo transmitido para Alfenas, região e YouTube para o Brasil, né? Nessa manhãzinha aí de sexta-feira, né? Tá gostosa por enquanto, né? Que daqui a pouquinho o sol já começa a fritar, gente. Gente, hoje nós temos aí uns assuntos bem polêmicos, mas assim, já para começar o ano escancarando, porque a situação tá bem complicada, bem delicada aqui na cidade de Alfenas, né? Gente, mas lembrando aí vocês, né, que o Diário de Notícias Minas também tá no Facebook, tá no YouTube, tá no Instagram, nós também temos o TikTok e o site, tá bom? Então vocês aí corre lá, se inscrevam nos nossos canais, não fique de fora de nenhum conteúdo exclusivo aqui do Diário de Notícias Minas e não se esqueçam, todos os nossos sorteios, né, porque a gente já vai começar a correr atrás aí dos brindes, que nós vamos começar a fazer sorteios para as pessoas que participam aqui ao vivo conosco, certinho? Bom dia, Djalma, bom dia, Sidney, que Deus abençoe aí o ano de vocês. Gente, vamos lá pro um assunto muito delicado que eu queria estar falando com vocês. E também queria estar puxando aí um pouco a orelha do prefeito Fábio, né, e dos vereadores, né, dos nossos 12 vereadores aqui da cidade de Alfenas. Como vocês sabem, no último dia do ano nós tivemos aí uma forte chuva, muito forte, que causou aí destruição pela cidade. Inclusive uma casa desabou, né, lá no bairro Santos Reis. Gente, mandaram para mim aqui um vídeo da Larissa, que é a secretária da Ação Social, no local, né, do desabamento, ainda estava chovendo, para poder estar oferecendo ajuda, falando que ia estar dando a assistência para a família. Larissa, você tá de parabéns. Tá certo, tem hora que eu venho aqui, eu chamo atenção, mas como vocês sabem, do mesmo jeito que a gente chama atenção, a gente elogia, né? A gente chama atenção. Mas eu queria que vocês concordassem com uma coisa comigo, se caso eu tiver certa. Se eu tiver errada, vocês, por favor, me chamem atenção. A Larissa foi lá, falou que vai tirar a família, que tá correndo atrás de móveis, roupa de cama, que vai pagar o aluguel para a família. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu quero que vocês raciocinem comigo. Alguém sabe me falar para que serve a Secretaria da Habitação aqui em Alfenas? O vereador Márcio Dunga, agora no finalzinho do ano, destinou, se eu tiver errada, né, 50 mil reais para a Secretaria da Habitação. Teve outros vereadores, até mesmo o vereador Ratinho aí, né, Evanilson, enviou também dinheiro para a Secretaria da Habitação. Vocês sabem para que serve a Secretaria da Habitação? Gente, a Secretaria da Habitação é para poder estar ajudando casos como esse, para poder estar reformando a casa, para poder estar construindo casa, trocando telhas, né, ajudando nas reformas. E a gente não ouve falar o nome da Secretaria da Habitação. Ô Braz, acorda menino, né? Já vamos começar com o seu acorda menino, né? Já estreando o ano de 2026 aí, chamando a tua atenção, Braz, porque todos nós da cidade de Alfenas sabemos que a Secretaria da Habitação é sua, né? É inteirinha sua. Então, para onde que tá indo o dinheiro que tá indo para habitação? Fala aí pra gente, hein?
E outra, cadê também a equipe de engenharia, né, da Prefeitura Municipal de Alfenas, que não tá vendo que certas situações, certas obras vão dar a merda que tá dando? Porque eu tenho 41 anos de idade e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi na cidade de Alfenas a situação que vem acontecendo. Inundação, alagamento. Então tá faltando aí uma equipe de engenharia para estar trabalhando junto com a equipe da Secretaria de Obras, né? Tá fazendo a limpeza periódica dos bueiros, lógico, né? Que a gente cobra da prefeitura, mas a gente também tem que cobrar aí da população, né? Porque tem um bando de porco que fica jogando garrafa PET, tá passando pelo carro, joga lixo pela janela, né? Joga lixo na rua sem ser dia de catar do pessoal da ambiental, né? Passar para fazer a coleta de lixo, né? Isso aí a gente tá careca de ver. Aí o que acontece? Andarilhos, os cracudos, passa, rasga, sacola, vira aquela anarquia, né? Shalom, Nilva! Feliz ano novo para você também, Sandra. Flaviane, tudo bem? Bom dia, Raquel. Então, gente, a gente tem que chamar a atenção da prefeitura, mas a parte da população, cadê? Igual eu falei para vocês dos predinhos lá, né? Igual eu fui fazer visita lá, gente, eu praticamente fiquei com nojo. Eu vi pessoas jogando fralda pela janela, fralda suja do bebê pela janela. Cadê a consciência do cidadão que já mora num conjunto habitacional, em apartamentos que são isso aqui, ó, que a pessoa, a pobreza não é digna de sujeira. Sujeira tá encrostada em gente porca. Porque, gente, como vocês sabem, a gente fez aí a distribuição e eu ainda tenho mais 3 cestas básicas pra gente poder recolher, pra estar entregando aí. Tem umas pessoas que a gente dá gosto, gente, gosto, igual eu entrei na casa de uma senhora, Dona Ângela. Gente, a casa dela era tão humilde, que não tinha laje, era de telha, o chão vermelhão, mas vermelhão, só pra vocês terem ideia, não tinha porcelanato, nada, vermelhão, igual a gente sabe, mas aquele chão vermelhinho, e o filtro da água dela era aqueles filtros de barro antigo, né? Aí, gente, eu bati o olho assim enquanto a gente estava conversando. Ela me ofereceu café, ofereceu água. Eu fiquei olhando assim, gente, o filtro de barro da casa dela. Ela tava com uma caneca de alumínio. Gente, a caneca de alumínio dela tava até ververando, de tão limpa que tava. Eu bati o olho, vocês acreditam que me deu sede? Eu tive que beber água na casa da mulher? Oi, Carol, tudo bem? Direto da Itália. Obrigada aí pelo carinho de vocês, gente. Então, gente, eu fico olhando. Tem certos lugares que a gente vai que dá gosto, que a gente vê que pobreza e porquice não andam juntos. Não andam, porque tem gente humilde que a casa é muito mais limpa do que muito rico, milionário que mora no Mont Blanc, né? Porque tem gente muito porca lá, igual eu já fui na casa de uma lá, que ela tira a calcinha enrolada, ela joga pelo corredor da casa dela. Então é pra vocês verem a diferença de classe social, e a porquice vem da pessoa, não é do que ela tem no bolso, não. Né? Então, gente, mais uma vez eu vou pedir aí para vocês, né, a pedido do pessoal da varrição, em nome deles, porque são pessoas maravilhosas, homens e mulheres dignos de honra por estar fazendo a limpeza aí dos conjuntos habitacionais, do Recreio, do Pinheirinho, do Jardim São Carlos, do Tupã, né? Então, mais uma vez, a pobreza não anda colado com sujeira, não, viu? Isso aí vem da pessoa que é porca. Igual eu recebi um vídeo aí do ex-vereador Luciano Solar também jogando lixo.
pela janela, né? E tinha acabado de chegar da COP30 e recebido um dinheiro enorme de diária da prefeitura. Outro, né? Ednilson Francisco, vereador, né? Tá aí, parabéns aí, Ednilson, você ter feito um trabalho nesse ano, né? Até quero desejar para você aí feliz aniversário de mandato, né? Ontem os vereadores fizeram um ano de posse de mandato e tem vereador igual Ednilson Francisco aí, né? Que é, gente, até arrepio, é guerreiro, é técnico, sabe falar, tem oratória, sabe o que significa o peso dos votos que ele teve, né? Parabéns aí, viu, Ednilson? Você e Dalina, Dunga, né? O Guigui também, né? Matheus Passini, também o Thales Gomes. Vocês têm feito aí um trabalho bacana na cidade, viu? Então vamos lá, gente. Praças. As praças, as ruas da cidade estão infestadas por mato. Mato para todo lado. Então a gente tem que ponderar, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque vocês sabem que as braquiárias, o mato cresce muito agora por conta das chuvas decorrentes, né? A mesma coisa de jogar adubo, né? Cresce muito. Então, conforme for, a Secretaria de Obras vai fazendo a limpeza periódica da cidade, certinho? Então vamos ter mais um pouquinho de paciência aí com o pessoal da varrição, né? E o pessoal que faz aí a limpeza dos matos da cidade, certinho? Bom dia, Fausta. Bom dia, Ferreira Ilza. José Carlos. Gente, agora outra coisa também que eu quero voltar no assunto. A Larissa, como eu falei para vocês, esteve lá oferecendo aluguel social. Ednilson, vou tocar nesse assunto por conta de você. Não custa mais caro para a prefeitura ficar mantendo esses aluguéis sociais do que fazer as reformas das casas, não? Porque tem aluguel aí que é R$1.000, R$1.500. Tem aluguel de barracão para pessoas que não tem nem 10 pessoas fazendo capoeira, que custa R$2.500, R$3.000 de custo para a prefeitura. Então, será que esse dinheiro não é melhor fazer a reforma do que ficar pagando aluguel, não? Porque aí o que acontece? A prefeitura atrasa os aluguéis, né? Ou muitas vezes fica aí 2, 3 meses sem pagar, porque vários proprietários de casa não querem alugar a casa para a prefeitura, porque não recebem ou atrasa, porque pessoa que é dono de casa fica contando com o dinheiro e o dinheiro que não vem, aí fica aquele rolo, né? Fora a pessoa que está morando, igual o pessoal lá dos predinhos, do Jardim São Carlos, que teve os seus apartamentos interditados, todo mês eles entram em contato comigo. Franciele, o aluguel ainda não foi pago. Franciele, como que faz? O pessoal tá cobrando. Franciele, eles vão despejar a gente. Então não fica mais fácil? Não fica mais fácil? E até tira um pouco do fardo das costas da Larissa, né? Porque tem certas coisas que, chegam aqui pra mim, pau descendo a ripa nela, mas eu tô vendo, tô acompanhando o trabalho dela de perto. É complicado, gente. Para uma cidade que tá com 84 mil habitantes, Alfenas tá distribuindo mais de 2.000 cestas básicas por mês, e a gente fica pensando, para onde que tá indo essas cestas básicas? Sendo que tem famílias aí que recebem cesta básica de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Aí fica ligando para mim, mandando mensagem para cobrar a Larissa ou para pedir cesta básica. Fica muito complicado, né? E outra coisa também, Ednilson, você e Dalina, né, e o Gilmar tiveram lá no CAPS. Vocês viram a situação terrível que estava lá no CAPS. Fecharam, né, lá para poder fazer reforma. Essa reforma tá arrastando, que nem não começou. Aí transferiram os atendimentos de urgência e emergência para o Hospital Universitário Alzira Velano e para a parte de medicação ali na Avenida Governador Valadares. Gente, é um perigo.
a pessoa já tem problemas psicológicos, psiquiátricos, ficar numa avenida monstruosa e movimentada, correndo risco de serem atropeladas ali. Então, eu acho que o CAPS, o atendimento de medicações do CAPS, deveria ser em locais mais tranquilo, não numa rua movimentada, numa avenida, a avenida mais movimentada da cidade de Alfenas. Então, eu creio que ali é um lugar muito perigoso, e isso vocês, vereadores, os 12 vereadores, já deveriam ter visto isso. Teve pai de paciente que veio conversar comigo pedindo ajuda em relação a isso, que o filho dele tem transtorno, ele falou o nome da doença, ele tem alucinações, e ele saiu correndo por um trisco que o motoboy não pega. Aí o que acontece? O motoboy ia bater nele, ia cair, ia ser 2 pessoas machucadas. Né, ia ser mais gasto para o governo, porque tem SAMU, corpo de bombeiro, né, fora a indenização que ia ter que pagar, né? Infelizmente, a administração de Alfenas precisa tomar um chacoalhão, né? Gente, agora outra coisa também, que eu vou para um assunto mais polêmico ainda e bem complicado. Eu falei aqui para vocês, até eu fiz uma nota ontem, dos casos de estupro, tá? De estupro que tá tendo na cidade de Alfenas. Então, gente, eu me posicionei, porque nós temos normas aqui no Diário de Notícias Minas, normas que eu preciso seguir. Porque eu sempre falo que o Diário de Notícias Minas é uma equipe, é uma família. E vocês que fazem parte, né, de quase 51 mil pessoas que seguem o nosso jornal, porque eu não vou falar que é o jornal da Franciele, que é o jornal do Hernani, que é o jornal... Não, é o jornal de vocês que acompanham aqui. Então, quando eu falo, eu tô falando através de vocês que trazem as demandas para mim. Então, é o seguinte, muitas pessoas chegaram e falaram: Franciele, mas as pessoas cometem crimes e elas não são expostas. O que está acontecendo? A gente precisa saber, porque às vezes tem mais vítimas. Então, realmente não tem nenhuma lei que me proíba tá mostrando a cara de Jack estuprador 213, porque nem na cadeia essa gente não é aceita. Tem que ficar em celas separadas, no seguro, no segurão, para não serem mortas lá dentro da cadeia. Só que muito me admira, gente, é que essas mesmas pessoas que não são admitidas dentro da cadeia por bandidos, são admitidas na sociedade. São protegidas pela sociedade, entendeu? Teve um caso agora recente, né, que chegaram para mim e mandaram um boletim de ocorrência, perguntaram se eu estava sabendo. Eu não estava sabendo, que é o caso da Nara, acho que é Nora, lá de uma loja do centro, né? Gente, é assim... eu não tenho nada contra ela, não tenho nada, até a família me procurou, a advogada me procurou. Então é o seguinte, eu mesma fui atendida por ela lá dentro da loja, fiz compras com ela, ela me recebeu muito bem, me atendeu muito bem. Só que já dizia minha mãe, dizia minha avó, e vocês devem conhecer aí esse ditado: o bom não traz estrela na testa, o ruim também não traz. O ruim também não traz. Então, o que acontece? Eu comecei, não é de agora, já tem alguns meses, de estar mostrando a cara de crimes contra a mulher, que é violência doméstica, tanto agressão por Maria da Penha, quanto por feminicídio. Vocês têm ideia, vocês têm noção do quanto que aumentou o feminicídio na região e no Brasil? Essas pessoas têm que ser expostas. Essas pessoas têm que mostrar a cara, porque na hora de bater em mulher, eles são macho.
eles são machões. Aí na hora de enfrentar a sociedade, aí vira tudo gatinho, não quer aparecer? Tem que aparecer sim, né? Covardes igual o Flávio, que estuprou o próprio filho de 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ele estuprou, gente, o próprio filho. Tem laudos médicos contando a dilaceração anal da criança. Ele foi condenado em primeira instância a mais de 13 anos de cadeia. Chegou em segunda instância porque aqui em Alfenas não ouviram a criança por ele ser autista. Aí chegou em segunda instância, ele foi absolvido porque exigiram ouvir a criança. Então por que lá em Belo Horizonte 3 desembargadores não enviaram os seus aqui para poder fazer o laudo com a criança? Ouvir a criança, hein? Preferiram soltar o pai estuprador da criança. E eu vou contar para vocês aqui o que a mãe relatou para mim. Porque a criança, ela ficou tão traumatizada. Gente, aqui eu arrepio, me dá vontade de chorar, me dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Foi comer churros, sobrou um pouquinho de churros. E ele tem essa mania que agora tudo ele põe o dedinho. Aí ele fala, mãe, tá aqui, foi igualzinho meu pai fez no meu toba. Vou falar o português claro, foi igualzinho fez no meu toba. Aí saiu sujo de doce. Ele falou, ó mãe, saiu igualzinho o dedo do meu pai sujo no toba. Um cara desse. Aí falam que eu tô incentivando a violência. Esse cara tem que morrer na cadeia. Tem outro farmacêutico aqui, que agora eu esqueci o nome dele. Outro farmacêutico. Os pais levavam as meninas lá para poder tomar a injeção anticoncepcional. Vocês sabem o que ele fazia? Eu vou pôr a foto dele porque ele já foi condenado. Eu vou pôr aqui o resumo do boletim de ocorrência dele e vou pôr a cara dele aqui, ó, tá? Aí, o que aconteceu? Os pais levavam as meninas lá, ele colocava a mão nos peitos das meninas pra ver se elas não estavam grávidas. Ó, mas peraí, você tá tomando injeção, aí ele tem que pôr a mão no peito das meninas, nos peitos das mulheres pra ver se... Aonde? Eu já tomei injeção anticoncepcional, isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre tomo ali na farmácia do Bento, nunca aconteceu isso comigo. O Luiz, né, que trabalha aí há anos, o Davi há anos, ou até mesmo o próprio Bento, nunca encostaram a mão em mim ou em qualquer outra mulher. Nunca teve nenhum tipo de denúncia na farmácia Bernardes. Então esse cara tem que fechar a farmácia dele, ele tem que ir preso. Fora o crime de estupro consumado contra uma ex-funcionária dele. Ele chegou às vias de fato. Então tem que expor. Sabe por quê? Porque para ver se não tem mais vítimas. Aí tem o caso do cara que estuprou a menina de 14 anos aqui no Samuel Engel. Aí estão perguntando pra mim, ué, mas você não colocou a foto dele? É porque eu ainda não descobri quem ele é. Eu ainda não descobri quem que é esse vagabundo, quem é esse crápulo, que diz que tem dinheiro, né? Eu ainda não descobri, mas eu vou descobrir o nominho dele. E vocês podem ter certeza que eu vou pôr o nome dele aqui também e vou pôr a cara dele pra vocês verem, né? Vou pôr, lógico que eu vou pôr, porque vai que não é só essa menina, tem mais. Vai que tem mais adolescentes aí que esse cara andou cantando, andando, ouvindo aí no ouvidinho das meninas. Então o pai, mãe, às vezes viu ele conversando, que um homem de 44 anos sabe muito bem o que está fazendo. Muito bem o que está fazendo, né? Então aí a pessoa vem, nossa Franciele, mas peraí, então é o seguinte, eu tenho um critério aqui para colocar. Primeiro, condenação. Primeiro, também, igual foi aí esse caso dessa mulher trans aí que foi presa. Como eu falei pra vocês, eu não tenho nada contra ela. Se ela for inocente, que Deus abençoe a vida dela, que ela saia de lá de cabeça erguida. E vocês podem ter certeza que eu vou voltar aqui e vou falar pra vocês. Ó, gente, ela foi inocentada. Teve o caso do Zequinha.
Vocês lembram que eu fui a primeira de Alfenas a expor a cara dele? Ele tava lá, ó, trabalhando, cantando menina na rua. Que até o patrão dele ligou pra mim e me contou que ele cansa de olhar a menina na rua. Ele estuprava a enteada dele desde os 8 anos de idade. Desde os 8. Ele acabou com a vida da menina. Se vocês verem a criança, a menina hoje, ela tá com 17 anos, a minha filha tá com 20, tem mais corpo do que ela. Ela parece ser uma menina de 12 anos. Ela parece ser uma menina de 12, magrinha, raquítica. Então, gente, é umas coisas dessa que chega pra mim, que vai me dando revolta. Aí querem me barrar, querem proibir. Eu vou mostrar sim. Eu vou mostrar sim. A cara de todo mundo aqui não quer aparecer, não faz merda. Agora, os outros crimes, se a polícia quiser divulgar a foto, eu publico. Agora, se não quiser, eu vou fazer questão de mostrar aqui a cara dos estupradores, né, dos 213. Igual teve um aí que eu tive que banir ele do jornal, porque ele começou a fazer graça demais, sabe? Começou a defender demais. Gente, não existe essa de defender, porque a gente não sabe o que a pessoa faz entre 4 paredes. Vocês não sabem o que a pessoa faz nas costas das outras. Caráter, igual eu falei pra vocês, não vem estampado na cara, não. Não vem. Igualzinho esse cara mesmo, esse Zequinha que foi até preso agora, que tá lá no presídio, que já tomou uns bons lá, né? O que ele fazia? Tava junto com a esposa em casa, com o filho, mostrando que era um homem de bem, pedreiro, trabalha muito bem. Mas o que ele fazia com a menina dentro de casa? Hein? Muita gente veio falar comigo, nossa, Franciele, mas eu não sabia que o Zequinha fazia isso. É igual aí a moça, a Nara. Nossa, vem um monte de gente defender. Vocês ficam colada com ela 24 horas por dia? Vocês sabem o que ela faz? Eu não sei, eu não posso estar aqui afirmando o que ela fez. Mas a Polícia Civil, para poder estar pedindo a prisão preventiva de uma pessoa, não pede à toa não, tá? A delegada Mariana ali, ela não pede prisão preventiva e não fecha ninguém à toa não. E principalmente, meu primeiro marido quando foi assassinado, quem era o delegado aqui na época era o Dr. Rafael. O Dr. Rafael fez o pedido de prisão preventiva para as pessoas que foram acusadas, né? Tanto o mandante quanto a pessoa que eles acusaram de ter atirado nele. O Dr. Rafael fez o pedido de prisão preventiva para todo mundo. Chegou lá na mão da doutora Adriane na época, a doutora Adriane analisou o pedido de prisão preventiva e negou. Ela achou que não tinha provas suficientes para prender e não prendeu. Tanto que no último dia 10 de setembro foi o júri popular. E vocês sabem há quantos anos que o meu ex-marido morreu? 16 anos. Me deixou com 2 crianças, uma de 2 e uma de 4, que eu criei sozinha. Depois de 16 anos, aí querem fazer justiça? Ah, tem dó. Então aí quando a polícia age, quando a justiça age, aí tem pessoas que querem vir, querem defender. Ah, pelo amor de Deus. Gente, nós estamos numa sociedade doente. Vamos lá. Pessoas desejando morte pro Bolsonaro, gente desejando morte pro Lula, gente desejando morte para outras pessoas. Gente olhando política como doente por política, como se política fosse jogo de futebol, se a pessoa tivesse torcendo pro seu time ser campeão. Então a gente tem que parar, tem que pensar, será que é o mundo que está perdido? É a sociedade que está doente? Olha só para vocês verem, eu trabalhei no ano novo, eu estava vindo embora. Era 4 horas da manhã. Se vocês verem que situação que estava o trevo de Alfenas, cheio de placa, até eu vou fazer uma matéria em relação a isso.
tinha uma placa lá, proibido o som, porque afinal de contas ali é perto do hospital, né, universitário Alzira Velano. Tinha um bando de gente escutando funk, sons de carro espalhado para todo lado. Cadê o respeito ao próximo? Cadê o respeito às leis da cidade? Cadê a polícia? Cadê o prefeito? Cadê o secretário de ação social que pode chegar a fazer aí uma reunião com o caselato, com o capitão, né, com o comando da polícia para começar, sabe, para começar a fazer uma limpeza na saída da cidade, que já passou de baderna aquilo ali, acabou de baderna aquilo ali. Então, gente, vocês param e pensam pra vocês verem. É muito complicada a situação. Então, a gente tem que prestar bem atenção no que a gente está fazendo das nossas vidas, da nossa sociedade, como a gente está criando os nossos filhos. Infelizmente, vou até ficar quieta, porque eu acho que eu já emocionei demais, já falei demais para começar o ano espumando o canto da boca de falar, sabe? De falar. Então é muito complicado. Eu quero fazer a parte de jornalista aqui, mas tem hora que a gente emociona. Aí ao invés de ir a jornalista, vem a Franciele. Richard, a Secretaria da Habitação só serve para os eleitores do Brás, mas nada disso. Mas nada por isso, e outras pessoas não conseguem nada na Secretaria da Habitação. Já para os preferidos, aí todo ano de eleição tem... Verdade, ô Richard, você não tá falando errado, não. Você tá falando muito certo. Muito, mas muito certo. Né? Aí o que acontece? Aí vem a pessoa com mais de 1000 votos. Mas lógico que é mais de 1000 votos. A pessoa tem a máquina na mão. Ela tá usando do dinheiro da própria pessoa para beneficiar ela, para conseguir voto. Para. Hernani Pereira Miranda. Agora o rabo... É verdade. Agora o rabo que tá abanando o cachorro, Hernani. Gente, eu vou encerrando por aqui, que eu acho que eu já falei até demais, né? O Ednilson tá aí, outros vereadores sempre acompanham aí o Diário de Notícias Minas. Eles vão começar a fazer os trabalhos internos ali na Câmara. Eu creio que, eu acho que dia 16, eu acho que é dia 12 ou 16, eles já voltam nas reuniões ordinárias, né? Então, eu creio que isso tudo tem que ser revisto. Tem que ser revisto, né? E outra coisa, ano de eleição. Ano de eleição. Agora sim é hora da gente começar a ver os... Você tem candidato? Aí eu quero ver aonde que tá a vergonha do povo de Alfenas. Tá bom? Eu quero ver aonde que tá a vergonha do eleitor alfenense. Vai ser na hora da apuração nas urnas, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, tá? Gleice, meu irmão mesmo foi assassinado no bairro Primavera e o delegado arquivou o caso. É complicado, Gleice, é complicado. Pessoas aí né? Fran, me disseram que iria lá ver os bueiros. Então, Elaine, eu até falei com a pessoal da Secretaria de Obras, né, que tem que ser feito a limpeza de alguns bueiros aí, que é caso de urgência, igual ali na Lincoln Vestim, né. E outra coisa, gente, eu fui nascida e criada ali naquele pedacinho da Lincoln Vestim, ali onde foi inundado o calçados do Ursão, nunca teve problema ali. Só que ali tinha uma pedreirinha que era tipo uma mina d'água, que nunca teve esse problema ali. E era proibido construir. E simplesmente o terreno foi vendido ou foi doado, né, onde construíram ali. E agora começou as inundações. Será que os antigos prefeitos, os antigos secretários de obra já não tinham visto?
Já não tinham visto que isso iria acontecer, que poderia acontecer antes de permitir obras em locais proibidos? Fica aí a dica, certinho? Gente, mais uma vez, feliz ano novo aí para todos vocês, né? Que Deus abençoe, ilumine aí grandemente o final de semana de todos, né? Diário de Notícias Minas, o nosso compromisso é com a verdade e com vocês aí de casa. Tchau, tchau.